Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos resolver aqui um exercício sobre distância entre dois pontos no plano cartesiano. Exemplo: os pontos P, Q e R são vértices de um triângulo. Então, o triângulo é isósceles e retângulo, retângulo e não isósceles, isósceles e não retângulo, equilátero, escaleno. Bom, aqui eu tenho então um triângulo de vértices P, Q, R. Você pode perceber que os pontos P, Q e R, eles possuem, na verdade, coordenadas, ou seja, eles possuem abscissa e ordenada. Abscissa, ordenada. Abscissa, ordenada. Em outras palavras, os pontos P, Q e R, eles estão, na verdade, no plano cartesiano, tá? Uma vez que eu localizar os pontos P, Q e R, como eu tenho 3 pontos, eu vou ter 3 vértices de um triângulo. E aí eu quero classificar esse triângulo, tá? Em isósceles, equilátero, escaleno, e aí eu quero ver também se ele é retângulo em algum desses casos. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Para eu classificar o triângulo de acordo com os seus lados, ou seja, isósceles, equilátero e escaleno, eu vou ter que achar a medida de cada um dos lados desse triângulo. Se ele tiver 2 lados iguais, ele é isósceles, 3 lados iguais, ele é equilátero, e se ele tiver os 3 lados diferentes, ele é escaleno. Tá? Já para eu verificar se ele é retângulo, eu vou recorrer, na verdade, ao Teorema de Pitágoras. Tá? O Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em todo o triângulo retângulo. Tá? E aí, se o triângulo é retângulo, eu vou ver que o Teorema de Pitágoras ele será satisfeito. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui, então, ó, é descobrir a medida de cada um desses lados. Então, para eu fazer isso, eu vou primeiramente aqui, ó, imaginar um triângulo PQR. Então, esse triângulo que eu desenhei aqui, ó, é só para eu ter uma ideia, tá? É um esboço. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, e descobrir a medida do lado PR, tá? Então, eu vou chegar aqui e descobrir, ó, quanto que vale a distância de P até R, esse segmento de reta. Depois, o segmento de reta PQ e depois o segmento de reta QR. Se eu descobrir quanto que vale cada um aqui desses segmentos de reta, eu vou ter, na verdade, aqui a medida dos lados. Aí eu vou saber se ele é isósceles, equilátero ou escaleno. Então, a primeira continha que eu vou fazer aqui, ó, é descobrir a distância do ponto P até o ponto Q. Como eu estou no plano cartesiano, eu vou utilizar a formulinha da distância de 2 pontos. Então, a distância do ponto P até o ponto Q nada mais é do que a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, agora eu vou chegar aqui e vou escrever o seguinte, ó. Esse aqui, ó, é x de P, y de P. Aqui, ó, eu tenho x de Q e y de Q. Agora eu vou substituir aqui, ó. A distância do ponto P até o ponto Q vai ser raiz quadrada. X de Q vale 3, menos x de P, que vale 1. Então, estou fazendo aqui, ó, a diferença, né, a variação em x ao quadrado, mais a variação em y. Y de Q, que vai ser 5, menos y de P, que vai ser 2, elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que a distância de P até Q é raiz quadrada. 3 menos 1, eu vou ter 2 ao quadrado, mais 5 menos 2, 3 ao quadrado. Então, aqui eu tenho que a distância de P até Q vai ser raiz quadrada. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 somado com 4, 3 unidade de medida. Então, eu já descobri aqui ó, que a distância de P até Q vale raiz de 13.
Agora eu vou descobrir, na verdade, os outros lados, tá? De forma análoga. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, a distância do ponto P até o ponto R. Então, vou fazer novamente, ó, variação em x e depois variação em y. Eu vou levar ao quadrado cada uma delas e vou somar o resultado. Então, aqui eu tenho novamente, ó, x do ponto P, y do ponto P, x do ponto R, y do ponto R. Distância do ponto P ao ponto R vai ser raiz quadrada. X de R vale 6, menos x de P, que vale 1, ao quadrado, mais y de R, essa continha vale 7, menos y de P, que vale 2, ao quadrado. Distância do ponto P até o ponto R vai ser raiz quadrada de 6 menos 1, 5 ao quadrado, mais 7 menos 2, 5 ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, distância de P até R, raiz quadrada, 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25. 25 com 25, essa continha minha aqui vai dar raiz de 50, unidade de medida. Então, perceba aqui, ó, que a distância de P até Q, eu já tinha achado aqui que valia raiz de 13. Agora eu achei que a distância de P até R vale raiz de 50. Então, perceba, ó, que eu já tenho aqui dois lados de medidas distintas. Então, esse triângulo agora aqui, ó, ele não pode ser equilátero, porque tem que ter os três lados iguais, né? Então, ele já não é equilátero, tá? Agora, para terminar agora aqui, ó, eu vou descobrir a distância aqui de Q até R. Aí eu vou saber se o triângulo vai ser isósceles ou escaleno. Então, de forma análoga agora, ó, distância de Q até R. Então, aqui eu vou ter, ó, x de Q, y de Q, x de R, y de R. Porque a distância, ó, de R até Q vai ser igual, ó, raiz quadrada. X de Q, tá? X de Q vai ser 3 menos x de R, 6 ao quadrado, mais y de Q. Y de Q vale 5 menos y de R, essa continha minha aqui vai valer 7. Tá? Vou elevar isso aqui ao quadrado. Ó. Então, fiz aqui, ó, x de Q, que vale 3, x de R, que vale 6. 3 menos 6. Y de Q vale 5, menos y de R, que vale 7. Então, a distância de R até Q vai ficar, ó, raiz quadrada. 3 menos 6, essa continha aqui vai dar menos 3 ao quadrado. 5 menos 7, essa continha vai dar menos 2 ao quadrado. Agora perceba o seguinte, ó, tá? Vamos arrumar aqui, ó, que é menos 2 ao quadrado, para ficar visível aqui para a gente, ó. Menos 2 ao quadrado. Perceba que essa formulinha aqui da distância de dois pontos, ó, ela traz para a gente a variação ao quadrado. Então, essa variação, não importa se ela é positiva ou negativa. Uma vez que ela vai estar elevada ao quadrado, essa continha vai ser sempre positiva. Então, menos 3 elevado ao quadrado, essa continha minha aqui vai dar 9. Menos 2 elevado ao quadrado, essa continha aqui vai dar 4. Então, aqui não importa, ó, se você faz x de q menos x de r, ou então x de r menos x de q. Basta que você faz x menos x e y menos y, tá? Você não pode misturar x com y. Então, você faz a diferença de x ao quadrado, mais a diferença de y ao quadrado. E aí, somando, na verdade, aqui esse resultado, você vai ter que a distância de R até Q vai dar, na verdade, aqui raiz quadrada de 13. Então, eu obtive aqui, ó, que esse primeiro aqui, ó, foi raiz quadrada de 13. Aqui foi raiz quadrada de 50.
e aqui foi raiz quadrada de 13. Em outras palavras, tá? Eu descobri aqui, ó, que um lado vale raiz de 13, o outro lado raiz de 50 e o outro lado raiz de 13, tá? Então já posso matar a charada aqui, ó, que o meu triângulo aqui, ó, ele não é equilátero, tá? Ele não é escaleno. Então já elimino a letra D e a letra E. Então, através disso aqui, ó, eu mato a charada que o meu triângulo, ele é um triângulo isósceles, tá? E aí eu posso também aqui, ó, excluir a letra B, porque fala que a letra B não é isósceles. Então também está errado. Então sobrou aqui a letra A e a letra C, que afirma que ele é isósceles. Agora eu quero saber se ele é retângulo ou não. Para eu saber se ele é retângulo ou não, eu vou recorrer aqui ao teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual à soma do quadrado dos catetos, tá? E aí eu tenho que saber aqui, ó, que no triângulo retângulo, a hipotenusa, ela é o maior lado, tá? O maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. E no triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus, tá? Então aqui, olha, candidato à hipotenusa é o raiz de 50, que é maior do que a raiz de 13. Então agora eu vou chegar aqui e vou colocar aqui, ó, raiz de 50 ao quadrado. Aí uma pergunta que eu faço, ó, é igual a raiz de 13 ao quadrado somado com raiz de 13 ao quadrado? Se essa igualdade aqui for verificada, sinal que o teorema de Pitágoras foi satisfeito. E aí eu vou ter que o triângulo é retângulo. Então agora que eu vou verificar, ó, corto esse cara aqui com esse, então aqui vai sobrar 50. É igual a 13 mais 13. E aí você vai ver aqui, ó, que 13 mais 13, essa continha aqui na verdade dá 26. E aí você vai ver que esses valores aqui são o que aqui, ó? Diferentes. Se são diferentes, o teorema de Pitágoras não foi satisfeito. Se não foi satisfeito, esse triângulo não é triângulo retângulo, tá? Ó. Então, se ele não é um triângulo retângulo, o que você vai fazer na verdade aqui, ó? Você vai riscar a alternativa contrária, né? Ó, que afirma que ele é retângulo, tá? Então aqui, ó, eu garanto que ele não é retângulo. Se ele não é retângulo, eu vou excluir, na verdade, aqui a letra A, ó, que fala que ele é retângulo. Cuidado aí, tá? Então, a resposta aqui para o nosso exercício, letra C. E aqui eu te apresento, na verdade, ó, a real situação. Eu tenho aqui o ponto P de coordenadas 1 e 2, o ponto Q de coordenadas 3 e 5, e o ponto R de coordenadas 6 e 7. Aí você vai ver aqui, ó, que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Que o lado PQ é exatamente igual ao lado QR, que vale 3,61, que é a raiz de 13. E é diferente do PR, que vale raiz de 50. Correto? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.